Olá, o Momento Brasil está no ar diretamente de Aparecida, aqui no interior do estado de São Paulo. E você consegue ver inclusive o Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Mas nós estamos aqui por causa da Assembleia de número 53 da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. São mais de 350 bispos, arcebispos e cardeais das prelazias, dioceses e arquidioceses do nosso Brasil, discutindo temas importantes da Igreja Católica, entre eles as diretrizes da ação evangelizadora no nosso Brasil. E Dom Jaime, arcebispo de Porto Alegre, começa nos explicando o que são as diretrizes. Acompanhe. Como é costume, a cada 4 anos, a Conferência Assembleia é convidada a rever ou a elaborar novas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Talvez fosse interessante, antes de tudo, tentar pensar o termo diretrizes. Diretrizes gerais. Nós poderíamos dizer indicações, sendas, perspectivas gerais para a ação evangelizadora da Igreja do nosso imenso Brasil, marcado por tantas diferenças, diria assim. Portanto, essas diretrizes querem ser indicações, eu diria, gerais mesmo, sendas gerais que ajudasse, que fosse de ajuda, de auxílio, de indicação, de orientação para as igrejas locais na elaboração dos seus possíveis projetos pastorais. A estrutura das diretrizes é marcada por 4 capítulos, como as que estavam em vigor. O primeiro capítulo, a partir de Jesus Cristo, ou partir de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a referência primeira da ação evangelizadora da Igreja, e não poderia ser diferente. O segundo capítulo trata das marcas do nosso tempo, as situações que se apresentam à Igreja e à sociedade no contexto brasileiro. O terceiro capítulo fala das urgências da ação evangelizadora. E já em 2011, nós havíamos decidido que as urgências seriam 5. A Igreja em estado permanente de missão, a Igreja, casa da iniciação cristã, Igreja, lugar da animação bíblica da vida e da pastoral, a Igreja, comunidade de comunidades, Igreja, serviço da vida plena para todos. E o quarto capítulo, perspectivas de ação. Como atuar essas urgências na pastoral cotidiana. Nas diretrizes anteriores, existia também um 5º capítulo, onde se apresentava alguns possíveis passos metodológicos para as igrejas locais, para as dioceses, no processo de elaboração, então, dos seus planos pastorais. Nas atuais, nós ainda não sabemos se esse 5º capítulo vai ser um anexo ou se vai ser apresentado um 5º capítulo com essas indicações práticas. Isso é uma decisão ainda que a Assembleia deverá tomar hoje ou amanhã. Basicamente, isso é o projeto dessas novas diretrizes. Talvez fosse interessante apresentar a comissão que trabalhou, então, nessas novas diretrizes. Nós tínhamos como presidente o Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Brasília, o Dom João Costa, arcebispo coadjutor de Aracaju, Dom Mário Antônio, bispo auxiliar de Manaus, Dom Júlio Acamini, auxiliar de São Paulo, e eu, Dom Jaime, arcebispo de Porto Alegre. É aqui, diante da Basílica Velha de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, onde a imagem da padroeira do Brasil, encontrada no Rio Paraíba em 1717, ficou por muitos anos, que nós vamos chamar a entrevista com o cardeal Dom Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. E ele nos explica mais sobre essa Assembleia Geral da CNBB. Essa Assembleia, ela, como toda Assembleia eletiva, só pode discutir um assunto e votar um documento, que são as diretrizes. Os outros assuntos podem ser discutidos, mas não são votados, como no caso de leigos também. Serão discutidos também como tema prioritário, vamos aprofundá-lo, mas não será votado nessa Assembleia.
o grande documento que vai ser da Assembleia são as diretrizes para 2015, 2019, que são as orientações da Igreja do Brasil, né, sobre as questões pastorais, trabalhos comuns, e que devem inspirar também todas as dioceses na elaboração dos seus planos de pastoral. É um trabalho muito bonito, importante, uma tradição muito antiga aqui da CNBB, de poder assim elaborar suas diretrizes. E o outro assunto, é claro, que lhe chama a atenção, é que, vencidos 4 anos da atual presidência, todos serão hoje nessa Assembleia, né, votados, tanto para a presidência, presidente, vice e secretário-geral, como tem para as 12 comissões episcopais pastorais. Eu tenho certeza que os bispos serão escolher, aqueles que serão escolhidos serão a serviço da Igreja do Brasil, com sua disponibilidade, seu trabalho, porque requer tempo, requer trabalho, requer sempre idas a Brasília, a reuniões, a encontros, e eu tenho certeza que os que forem escolhidos farão um belo serviço à Igreja. Senhor Ani, mas as pessoas perguntam de nomes. Quem poderá ser o presidente da CNBB? O povo que está em casa, às vezes fica com essa questão na cabeça. É fácil? Qualquer um pode ser candidato? Como é que funciona isso, Dona Ani? Sim, para a presidência devem ser bispos diocesanos, não podem ser bispos auxiliares. Então, os bispos diocesanos podem justamente todos serem votados, podem votar. Depois, para secretário-geral, pode ser também os bispos auxiliares, né? Então podem ser votados, podem votar também. E para a comissão episcopal pastoral, deve ser bispos diocesanos também. Então, no próprio caderno de votações, tem lá os nomes de todos os bispos, de alfabética, e quais são os votáveis para presidente e vice-presidente, quais são os votáveis para comissões episcopais, e para secretário-geral, todos os bispos, tanto diocesanos como coadjutores, como auxiliares, são votáveis. Estamos aqui no interior do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, e você percebeu que Dom Orani João Tempesta, o cardeal do Rio de Janeiro, começou a falar sobre o assunto eleições na CNBB. Isso mesmo, essa é uma assembleia eletiva. A CNBB vai eleger o seu novo presidente para um mandato para os próximos 4 anos. Mas Dom Luiz Gonzaga, arcebispo de Vitória da Conquista na Bahia, vai nos explicar melhor este assunto. A cada 4 anos ocorre realmente esse período, este tempo, digamos, das eleições. E neste ano 2015, quando nós vivemos também na igreja, assim, um ano muito especial, celebrando o ano da vida consagrada, celebrando o ano da paz, proclamado aqui pela CNBB, neste ano 2015, e também nos 50 anos do encerramento do Concílio Vaticano II. Neste contexto, acontece também as eleições da nova presidência da CNBB e das comissões pastorais. Então, para termos assim uma ideia desta eleição, que provavelmente começará o processo a acontecer na segunda-feira próxima, nós teremos 15 urnas eletrônicas distribuídas ao longo ali do auditório, onde nos reunimos, onde estamos em assembleia, e ali os vários grupos, mais ou menos de 20 eleitores, não é, terão acesso àquelas urnas para a eleição do presidente, vice-presidente e do secretário da CNBB. Depois teremos, como o próprio Dom Dimas, o presidente da Comissão de Comunicações, já que adiantou, teremos a eleição dos presidentes das comissões, das 12 comissões pastorais. Para isso, nós teremos ali, através daquelas urnas, não é, a possibilidade de elegermos o presidente. Rio Paraíba, Porto de Itaguaçu. É neste local que a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada pelos 3 pescadores em 1717. E é daqui que eu chamo a entrevista com o cardeal Dom Cláudio Umes. Ele é o responsável pelos assuntos da Amazônia na CNBB. O fato é que o Papa Francisco deu um destaque muito grande à presença da Igreja na Amazônia, aqui no Brasil, quando ele esteve no Rio de Janeiro, na Jornada Mundial dos Jovens, e ele fez aquele discurso ao episcopado brasileiro, insistindo muito nessa questão da Amazônia e também dizendo que a Igreja na Amazônia deve ter um rosto amazônico e clero autóctone. Então, tudo isso repercutiu muito bem positivamente, encorajou muito a presença da Igreja na Amazônia, encorajou lá os bispos, os missionários, as comunidades. Estão sentindo muito perto o Papa
e também o carinho com que ele vai acompanhando a vida na Amazônia. E isso agora se reflete também, claro, aqui na Assembleia, a preocupação pela Amazônia, da presença da igreja ali, e inclusive nas diretrizes que nós estamos reelaborando, as diretrizes para o novo quadriênio, também terá certamente uma expressão maior dessa questão, entre as quais também a questão do diálogo interreligioso, ou seja, o diálogo necessário com a fé, as religiões dos indígenas e também dos afrodescendentes, que sempre também vão muito junto, e também a questão da enculturação da fé. Não, Cláudio, mas a gente fica em casa imaginando e pensando sempre no envio de missionários para a Amazônia, mas o trabalho na Amazônia é muito mais do que isso. Claro, mas é fundamental, quer dizer, a igreja precisa muito de um maior número de missionários e missionárias, porque sem isso acaba digamos assim, as comunidades locais acabam faltando oxigênio. Então isso é fundamental, isso é central, quer dizer, o aumento, e aí que o Papa também insiste num clero autóctone, que temos que mais e mais investir para que haja padres que são de lá, das populações, inclusive indígenas também. Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Esta é a imagem original encontrada pelos 3 pescadores em 1717, no Rio Paraíba. Mas nós estamos aqui para chamar a entrevista com o cardeal arcebispo aqui de Aparecida, Dom Raimundo Damasceno Assis. Ele nos explicou mais sobre a Assembleia de número 53 e também do final do seu mandato à frente da conferência. Começamos bem e tenho certeza que vamos terminar bem. É importante também não só começar bem, é importante terminar bem, né? Claro que o processo da eleição ainda não começou, isso acontece somente depois do retiro, portanto nós começaremos as eleições a partir de segunda-feira e creio que até quarta, quinta-feira nós esperamos ter tudo já concluído, todo o processo eleitoral, com os eleitos seja para a presidência, como também para as comissões episcopais pastorais, os delegados ao sínodo e também o delegado ao CELAM. E então, quando na sexta-feira vamos concluir a nossa Assembleia e eu devo passar então o cargo a um novo presidente, desejando a ele que também seja muito feliz. Fizemos um informe de todas as atividades dos 4 anos ao plenário, foram muitas atividades, alguns estavam até impressionados do quanto foi feito, de quanto trabalho se realizou. Então a gente tem que agradecer a Deus esse nosso mandato que está findando e desejar ao nosso novo presidente, ou que for eleito, e a nova presidência, um bom trabalho, né, em continuidade com aquilo que a gente está fazendo para o bem da igreja no Brasil. É o que a gente deseja, que eles tenham a proteção de Nossa Senhora e as luzes do Espírito Santo para conduzir a igreja e colaborar com a comunhão e a missão da nossa igreja no Brasil. Nós da Rede Século XXI agradecemos todo o empenho e trabalho de Dom Raimundo Damasceno à frente da CNBB. Nós vamos ficando por aqui. O programa Momento Brasil irá informar você, através da nossa programação, quem será o novo presidente da Conferência dos Bispos do Brasil. Aguarde! E você pode rever este e outros programas no nosso portal rs21.com.br. Até semana que vem com mais informações aqui da Assembleia de número 53. Tchau!